Olá, está começando o programa interativo da TV Senado, feito para você perguntar, sugerir, criticar, enfim, trazer para o Senado Federal as questões que você quer discutir. No Alô Senado de hoje, a gente fala sobre as finanças dos municípios, a maioridade penal, a greve dos caminhoneiros ocorrida em novembro e a reforma política. No Passeata Eletrônica, vamos conhecer a opinião do senador Douglas Sintra sobre a comunicação entre representantes e representados pelas redes sociais. O Alô Senado está no ar. Como superar as dificuldades fiscais que o Brasil vem enfrentando? Esse foi o tema de uma audiência pública interativa feita pela Comissão de Assuntos Econômicos e compartilhada online com todo o Brasil pelo portal E-Cidadania. Humberto Alves de Souza acompanhou a audiência lá do Espírito Santo e mandou sua pergunta para a gente. Para ele, o ajuste fiscal está se tornando insuportável para os municípios. Ele quer saber como os prefeitos vão atender às necessidades básicas da população se as prefeituras estão empobrecidas pelo corte nas receitas e podem até ficar sem dinheiro. A resposta fica por conta do senador Jorge Viana. Olha, Humberto, no fundo, a dificuldade ela ganha feição quando chega nos municípios. As pessoas moram nas cidades, nas vilas, nos lugarejos. Eu mesmo estou tomando a iniciativa de apresentar duas propostas. Uma proposta de emenda à Constituição, que garante, nesse período de crise, que as emendas do orçamento impositivo possam chegar nos municípios, mesmo que eles estejam inadimplentes. Porque são recursos públicos impositivos do orçamento que ajudariam a gerar emprego e a socorrer os municípios. Uma outra proposta, que também aí já é um projeto de lei aqui do Senado, que quando tiver um crescimento negativo do país maior que 1,5%, não se acione a lei de responsabilidade fiscal, pondo o município em inadimplência e também criminalizando o gestor público. Nós estamos vivendo uma crise econômica que é em decorrência dessa situação que o mundo está vivendo e também, obviamente, com alguns problemas do país. E muito afetada pela crise política, que afetou a confiança no nosso país. Então, para que o Brasil volte a crescer e que fique bom para todo mundo, na geração de emprego, com inflação baixa, nós vamos precisar de um esforço. Somos uma federação. Os entes são os municípios, os estados e o Distrito Federal e a União. Tem que trabalhar juntos e não um empurrando para o outro os problemas. O que mudou para o bem e para o mal com o uso das redes sociais entre parlamentares e cidadãos? Está na hora de ouvir a opinião do senador Douglas Sintra. Eu acho que primeiro houve uma aproximação muito grande do eleitor, do cidadão, com aquele que o representa. Mas precisamos ressaltar e deixar isso bem registrado, que é preciso ter a responsabilidade daquilo que se coloca e que se responde na rede social. Porque muitas vezes se fala de um fato que não é verdade, ou se coloca uma posição que não é verdadeira, e aquilo tende a ficar como sendo verdade apenas por estar escrito. Então, acho que tem que ter mais responsabilidade, mas, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço, uma grande oportunidade de aproveitar o cidadão daquele que ele representa aqui no Senado Federal. Meu nome é Ana Flávia e eu gostaria de saber a posição do senador Aloísio sobre a redução da maioridade penal. Ana Flávia, eu tenho até uma proposta de emenda à Constituição tratando desse assunto. Na minha proposta, a maioridade penal, ela fica em geral, definido aos 18 anos. Eu não mudo essa regra geral. Mas eu abro a possibilidade de que, em determinados casos excepcionais, possa ser aplicada a lei penal, portanto, desconsiderada a minoridade, já a partir dos 16 anos. Em que casos são esses? Casos, basicamente, de crimes hediondos, aqueles crimes muito graves que a própria Constituição diz que não podem ser objeto de anistia, né? Tem que ser punidos exemplarmente. Como, por exemplo, homicídio qualificado, que é um homicídio cometido com métodos traiçoeiros, que impeçam a defesa da vítima, com métodos particularmente cruéis, né? Estupro de vulnerável. São crimes muito graves que têm que ser punidos de uma maneira mais grave. Então, a partir dos 16 anos, quando o adolescente comete esse crime, ele pode ser julgado com base no Código Penal.
Mas não é automático esse julgamento com base no Código Penal. É preciso que o juiz proceda, antes de submetê-lo ao julgamento, a uma avaliação, ouvindo especialistas, analisando os antecedentes da pessoa, o meio familiar em que ele foi criado, as oportunidades que teve, e a partir daí, então, se considerar, levando em conta todas essas circunstâncias, que esse adolescente pode efetivamente responder pelos seus atos, se ele tem já um desenvolvimento mental que permita a ele responder pelos seus atos, então ele aplicaria a lei penal. E nesse caso fosse condenado, o adolescente iria cumprir pena num estabelecimento separado do estabelecimento onde são enviados os criminosos adultos. Em novembro, uma greve de caminhoneiros chegou a paralisar estradas em 14 estados brasileiros. As manifestações impediram o tráfego e causaram muito tumulto, mas acabaram diminuindo depois que o governo federal aumentou as multas para motoristas que continuassem bloqueando as rodovias. Esse movimento chamou a atenção do Heller Suniga dos Santos, que mora em Juína, no estado de Mato Grosso. Ele mandou um WhatsApp para perguntar qual é a opinião dos parlamentares sobre essa greve. Com a palavra, o senador Ciro Nogueira. Olha, Heller, essa greve ela teve um caráter um pouco diferente das greves anteriores. Ela foi uma greve sem muitas reivindicações, sem uma pauta definida. E por isso que ela fracassou da forma como fracassou, porque não houve, no entendimento da própria categoria dos caminhoneiros, uma pauta de reivindicações e benefícios que elas poderiam ter. E quando isso não acontece, nós não podemos concordar, nós não podemos aplaudir, como fazemos em outras greves, que são mais do que justas. Mas essa nós não podemos admitir de forma nenhuma da forma como ela foi implementada. Como está a tramitação da reforma política no Senado? Quem quer saber é o Hermano dos Santos Carvalho, que mora na cidade de Denise, em Mato Grosso, e fez contato com o Alô Senado via WhatsApp. Hermano, o Alô Senado levou a sua pergunta ao consultor legislativo Fernando Trindade. Olha, a reforma política, essa expressão reforma política, ela abrange as alterações na legislação eleitoral, na legislação partidária, e acabou de ocorrer, acabou de entrar em vigor a Lei 13.165, que alterou as três principais leis da legislação eleitoral e partidária no país. A Lei das Eleições, a 9.504, a Lei dos Partidos, 9.096 de 95, a das eleições é de 97, e o Código Eleitoral, que é de 1965, Lei 4.737. Por exemplo, o tema do financiamento, ela, pela primeira vez, ela delimitou um limite de gastos eleitorais. Esse tema do financiamento é um tema muito importante. Então, 70%, a lei fixou em 70% do maior gasto nas últimas eleições, os gastos que poderão ocorrer nas próximas eleições. Então, na eleição municipal do ano que vem, 2016, os gastos das eleições terão que se fixar em um percentual das eleições anteriores. Também a propaganda eleitoral se diminuiu o período de propaganda, adiando o começo da campanha. A campanha tradicionalmente era 6 de julho, vai passar para 15 de agosto. Boa parte da pauta da reforma política foi aprovada e está já em vigor na Lei das Eleições, o tema do financiamento, que a redução de gastos, juntamente com a proibição das contribuições das pessoas jurídicas, que foi declarado institucional pelo Supremo, é uma mudança realmente muito expressiva que deverá ter um impacto grande já nas eleições municipais do ano que vem. Então, na verdade, esse tema, a reforma política, é um tema permanente, mas neste momento nós temos em vigor, começando a sua vigência, grandes alterações que foram feitas pela Lei 13.165 de 2015. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem para falar de novos assuntos escolhidos por você. Continue participando e mandando as suas mensagens. Os caminhos da interatividade você já conhece. Para mandar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br
senado.leg.br/TV. Nessa página, basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Por telefone, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Se preferir as redes sociais, faça contato com a gente pelo twitter.com/alôsenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. E o nosso WhatsApp é o 6199661616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!